Tudo bom, Fábio? Ótimo. Hoje, correria, mas tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela sua presença. Sou Cristina, sou coordenadora aqui das atividades educacionais do Sapiente. E a gente já está aguardando o doutor Edson, a doutora Daniela entrar para a gente iniciar a reunião científica. Posso compartilhar a tela para poder a gente... Pode sim. Excelente. Está em espanhol, tá? Eu não tive, me desculpa, mas eu não tive o cuidado de reescrever para o português, mas eu Não, vou sem falar problema. em português apenas os slides vão estar em espanhol. Eu acho que na nossa área a gente já está habituado aí Sim, na verdade, a assistir às aulas em outra língua. foi uma das poucas que eu tenho em espanhol. Normalmente eu faço em inglês já, só que essa aula eu fiz para um evento no México. Até se vocês olharem no cantinho, vai estar escrito lá México, maio, não sei quando. Mas é uma revisão nova e assim, poxa, não tá bem atualizada. Tem um mês só que eu fiz essa apresentação, então vamos utilizar ela. Que bom que deu certo os temas, a gente escolheu e as meninas indicaram o senhor, falou, a gente já sabe a pessoa certa para esse tema, e foi muito feliz aí esse match do tema com o senhor. Que bom. E esse evento é interno para a clínica ou é só para eu entender um pouco, é um curso ou é uma reunião científica interna de vocês? O Journal Club é uma reunião científica da equipe que a gente usa para fazer um update aí dos assuntos, e a gente deixou aberto ao público com essa questão de pandemia, e a gente achou muito bacana agregar isso aberto à comunidade científica. E a gente tem o curso de pós-graduação aqui em reprodução assistida, que é uma pós-graduação multidisciplinar, que a gente forma tanto médicos quanto embriologistas na teoria. E aí a gente colocou na grade científica a obrigatoriedade de assistir essas reuniões científicas para estimular eles a estudarem, sempre fazer esse update. Então, ela é o Journal Club Fertility, da equipe Fertility, e também é a reunião científica da pós-graduação de reprodução humana. A gente deixou as duas atividades neste evento que ocorre uma vez por mês, aí terça-feira, e sempre nesse horário aí que a gente usa para ou sair de um serviço para o outro, ou hora do almoço, a gente usa aí para estudar um pouquinho. Maravilha. Não, excelente, excelente. A gente também tem aqui, trabalho muito com a parte de educação também. O IVE tem vários cursos da gente aqui, a gente organiza. Um dos últimos cursos foi eu quem bolei, né, quem fiz a coordenação, a organização do curso. E gosto muito dessa parte de promover atualização, formação básica também, mas atualização, treinamento. Eu acho super interessante. Inclusive, a E o clínica... curso é qual é o público-alvo, doutor? Do que foi o curso? Bom, tem vários cursos do IVE. Na verdade, o IVE criou um braço que antes era o IVE, chama de IVE Global Education, que é só uma parte de educação mesmo. Então, tem vários cursos de várias coisas, de biologia, para ginecologista, para várias áreas. E tínhamos sempre o curso básico e o curso intermediário de reprodução para os médicos. E eles queriam fazer um curso avançado para quem já trabalha com isso e que quer um upgrade. E aí eu fiz o curso avançado de estimulação ovariana e transferência embrionária, que é o que realmente quem já faz reprodução e trabalha há 10 anos, não quer fazer um curso para aprender o que é um ICSI, não quer aprender o que é uma inseminação, quer saber detalhes mais avançados na estimulação, quer saber como fazer o trigger, como fazer um dual trigger, como fazer um dual stim, como fazer estimulação em diversas fases do ciclo, pacientes complicados, no método que não responde, foi enfocado a isso o curso. A ideia realmente trazer esse tema hoje foi isso, né? A gente sempre precisa fazer um update, um upgrade aí do que a gente já tem para melhorar aí a prática, né, no dia a dia. A Dani Exatamente. chegou, aí a Daniela. Maravilha. Olá. Tudo bem, doutor Fábio? Bom dia. Muito obrigada mais uma vez pela presença. E podemos começar, né, Cris? Sim. Bom, para quem ainda não conhece, o doutor Fábio, ele é especialista em fertilidade, ele trabalha há 14 anos no IVE, ali de Valência. Ele é professor também da Universidade de Valência
tem uma mega experiência aí na área e nos deu o prazer da sua presença e vai falar para a gente aí de extremos em estímulo ovariano controlado. Muito obrigada, doutor Fábio. A hora que você quiser. Agradeço, Daniela, a apresentação e a oportunidade de voltar a falar com as pessoas da minha terra. Também eu trabalho aqui há muito tempo já. Na verdade, eu só trabalhei aqui, não cheguei a trabalhar no Brasil, mas sou brasileiro, sou baiano, tive minha formação básica de medicina e de ginecologia aí. Já a parte de reprodução humana eu vim aprender aqui e acabei ficando por aqui no final das contas. Tá? Mas é sempre uma alegria especial estar conversando e compartilhando com o pessoal da minha terra. Presencialmente é mais gostoso também, não vou mentir. E quando o próximo congresso tiver, o congresso que não chegou a ver no ano passado no Rio, espero que no futuro tenha essa oportunidade de estar de pertinho outra vez com vocês. Então, vou Olá, Fábio, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pelo carinho com todo mundo aqui. Você é muito querido por aqui, quero que você saiba. Todo mundo te admira muito, as tuas aulas, tá? Todo mundo gosta bastante das tuas apresentações e para nós é uma honra estar com você aqui para falar com a gente. E para mim também é uma honra trabalhar com os grandes. Então, é uma colaboração que os dois lados estão contentes. O Fábio, para te contar um pouco, esse é uma atividade que nós temos. Nós temos um curso de pós-graduação em reprodução humana assistida, já são 19 anos desse curso, e nós fazemos algumas atividades científicas, chamado nosso Journal Club Fertility, em que nós chamamos convidados para falar para a gente de alguns assuntos. Então, o pessoal que está presente é um pessoal bastante envolvido, que trabalha com reprodução, e esse é um tema bastante precioso para a gente, porque realmente na área da reprodução, seguramente são as coisas mais difíceis que a gente vai ver, né? Então, a palavra é tua, o palco é teu, e fique à vontade, por favor. Maravilha. Obrigado mais uma vez. E vamos começar, então, compartilhando a tela. Vamos para o PowerPoint. E, se tudo deu certo, vocês vão estar vendo o primeiro slide, que desde a baixa até a alta resposta. Eu peço desculpas porque os slides, a maioria estão em espanhol, alguns estão em inglês, tá? Mas a gente vai conversando e se entende tudo com facilidade. Certo? Deixa eu colocar aqui. Bom, já foi apresentado antes, mas só para relembrar, trabalho no Instituto Valenciano de Infertilidade nos últimos 14 anos e sou professor também da Universidade de Valência. E, recentemente, comecei a colaborar mais com a parte de educação continuada no IVE, que é o IVE Global Education, no qual eu sou o coordenador aqui em Valência dos cursos. E estava até começando antes, que acabei de fazer um curso na segunda edição agora, também de estimulação ovariana, um curso avançado em estimulação ovariana, que é para esses detalhes mais complexos, não é um curso de formação básica para aprender a estimular, senão que é para aprimorar, que é o mesmo objetivo que a gente compartilha hoje aqui. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação de hoje, nenhum tema proposto. E vamos começar a falar sobre as pacientes de alta e baixa resposta, que são os extremos na resposta e os maiores desafios para a gente. Começando com a baixa respondedora. No começo, era bem difícil fazer uma classificação correta disso. Então, a gente tentava classificar uma baixa respondedora e havia sempre aquela diversidade de critérios e não dava para homogeneizar os estudos. Chegaram a haver 47 estudos analisados com 41 critérios diferentes nos anos 80. Já em 2011, já começaram os critérios de Bolonha, que são conhecidos por todos nós, que existem várias opiniões, alguns acreditam que são muito severos os critérios de Bolonha, mas foi o primeiro marco para uniformizar os critérios de baixa respondedora. Já em 2016, se criou os critérios de Poseidon, onde criou diferentes grupos de paciente com baixa resposta para poder realmente trabalhar de forma diferente os diferentes formas de baixa resposta. Dentro dos critérios de Bolonha, esse foi o paper, foi a publicação que deu origem a essa publicação em 2011, onde a paciente tem que cumprir um dos 3 critérios propostos, que é ter mais de 40 anos ou algum fator de risco para baixa resposta, ter tido efetivamente uma resposta baixa, que são 3 ou menos
óvulos retirados numa estimulação convencional, não conta uma estimulação mild stimulation, teria uma estimulação convencional, ou um terceiro critério que seria ter critérios de reserva ovariana mais baixa, uma contagem de folículos antrais inferior a 5 e uma hormona antimulleriana inferior a 0,5 nanogramas por mililitro. Então, tendo 2 dos 3 critérios, a paciente já é considerada como paciente de baixa resposta. Em outras palavras, uma paciente que tenha 42 anos e que tenha, só encontremos no ultrassom 3 ou 4 folículos antrais, ela já é, por essa classificação, uma baixa respondedora, embora não tenha feito nenhuma FIV ainda. Mas já se sabe de antemão que ela será uma baixa respondedora. Já os critérios de Poseidon, que essa é a publicação que deu origem, tem uma maneira diferente de abordar isso. Foi o primeiro critério, a primeira classificação que começou a subdividir as baixas respondedoras em pacientes que responderam pouco, tendo uma reserva adequada, e outras que responderam pouco, tendo uma reserva baixa mesmo. Então, essa divisão é super importante, que os grupos 1 e 2 são bastante diferentes dos grupos 3 e 4. O grupo 1 e 2 são pacientes que tiveram um episódio de uma resposta baixa. Elas, circunstancialmente, tiveram poucos óvulos. E as pacientes do grupo 2 são pacientes que realmente têm uma limitação e não vão ter uma boa resposta, provavelmente jamais. Então, é bem diferente esses subgrupos que foram apresentados. A diferença principal e o grande interesse dessa classificação é saber quem é a paciente com baixa reserva e a paciente com baixa resposta, que parece que é o mesmo, mas não é. Então, os pacientes que têm uma baixa reserva e que realmente têm uma capacidade, um limite de conseguir 1, 2 ou 3 óvulos, as estratégias para melhorar são muito diferentes das estratégias para melhorar aquela paciente com uma reserva adequada, uma reserva boa, superior a 5 a 6 óvulos, e que deu azar ou circunstancialmente aquela estimulação não conseguiu a quantidade de óvulos que se queria. Então, é totalmente melhorável a paciente do lado direito, que tem uma boa reserva e que vale a pena simplesmente voltar a estimular com um protocolo diferente, incrementar a dose e fazer modificações clássicas que a gente já conhece. O desafio fica na paciente que não tem realmente reserva nenhuma. Então, eu sempre brinco com minhas pacientes que se a gente plantou uma semente dentro de um caqueiro e regou com muito carinho, com muita vontade, com muito adubo, mas não vai crescer mais do que uma planta. É impossível esperar que, por ter cuidado tão bem daquela semente, vão nascer 5 árvores. Só pode nascer uma porque só havia uma semente. Então, a gente tem que ter cuidado com esse conceito também para essas pacientes de resposta muito baixa, grupo 3 e 4, de Poseidon, que por mais que a gente queira fazer o tratamento com o maior carinho e qualidade do mundo, não tem mágica que faça ela multiplicar a quantidade de óvulos que ela vai ter. Então, como é que a gente faz para ter mais óvulos nessas pacientes com baixa reserva, que não tem mesmo? A gente poderia ser bem dramático e dizer que não tem nada para fazer. E não seria uma mentira, seria quase que uma verdade absoluta. Da onde não tem como tirar. Bom, mas como é que as publicações científicas, chovem publicações científicas por aí, dizendo uma série de estratégias novas para poder melhorar? Tem uma forma diferente de fazer que todo mundo, e que essa forma consegue mais óvulos, mais recém-nascido vivo, mais uma série de outras coisas. E existe uma briga enorme entre vários científicos para que a gente consiga encontrar algo que melhore a baixa reserva ovárica. Vamos tomar como ponto de partida um critério. Eu escolho a ASHRE, porque é onde eu trabalho na Europa, que é a Sociedade Europeia de Reprodução, e tudo que ela veio dizendo no último guideline que fizeram até recente, em outubro de 2019, que vai comentar as principais estratégias que foram nomeadas, propostas para poder melhorar uma baixa reserva. Tendo em consideração que a ASHRE considera o critério de baixa resposta, ambos, tanto o de Bologna como o de Poseidon. Então, vamos lá. Dar estrógenos na fase lútea antes de começar uma estimulação, você pode recomendar isso como uma forma de melhorar o resultado da paciente de baixa resposta? Segundo a ASHRE, não. Não se pode recomendar. Então, anticoncepcionais, antes de fazer o ciclo para poder uniformizar e depois estimular, isso melhora?
Não, nem melhora nem piora, foi classificado como que não altera o prognóstico numa baixa respondedora. Bom, então, usar ciclos com antagonistas ou com agonistas, tem um que é superior ao outro, verdade? Segundo eles, também não. Fazendo uma série de meta-análises, chegou à conclusão de que ambos protocolos têm as mesmas recomendações para baixas respondedoras. Então, existe um grupo na Europa que acha que estimular os ovários com mais que 150 unidades de gonadotropina não faz sentido algum. E chegaram a essa conclusão de que não está claro se é recomendável usar mais que 150 unidades para pacientes de baixa resposta, com a teoria de que, dando mais do que isso, provavelmente eu não vou conseguir nada mais. Com 150 eu consigo estimular aqueles 2 ou 3 folículos que ela tem. Mas, se não está claro se vale a pena dar mais que 150, fica totalmente definido que dar mais do que 300 não se mostrou útil para pacientes com baixa resposta. Olha só, paciente com baixa resposta, paciente com baixa reserva. Aqueles da classificação 3 e 4 de Poseidon. Claro que aquela paciente que tem uma obesidade e que tem uma reserva boa e que respondeu baixo porque a dose foi insuficiente, tem que aumentar a dose. Falamos da paciente que tem uma reserva muito limitada, então onde não tem óvulos para tirar, como a gente comentou anteriormente. E isso continua sendo verdade com uma série de outras estratégias, como usar o citrato de clomifeno, que ele não é proscrito, mas que não mostra uma diferença. Ele é tão recomendável quanto não usar. O uso do letrozol tampouco está justificado para essas pacientes de baixa resposta. Usar andrógenos como o DHEA também não tem suficiência de dados para poder recomendar. A mesma coisa acontece com a testosterona em pré-tratamento e com o hormônio do crescimento, a mesma coisa. Os últimos 3, o problema principal que eles têm, eles são ainda bem promissores, mas o problema principal que teve, principalmente com os andrógenos e hormônio de crescimento, foi a heterogeneidade dos estudos. O hormônio de crescimento, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar com isso há um tempo atrás, estava super na moda e começando a ser usado, dos estudos que publicavam resultados, alguns usavam doses com diferença de 4 vezes do outro. Tinham estudos que usavam uma dose, outros que usavam o dobro, outros que usavam o quádruplo. Os estudos que utilizavam durante 6 semanas antes de começar o tratamento, outros que utilizavam por 12 semanas, outros que utilizavam apenas durante a estimulação. Critérios completamente díspares e que não gerou, quando foi feita a meta-análise, não tinha como comparar um estudo com o outro e, isoladamente, não tinha uma força suficiente para recomendar esta estratégia para todo mundo. Existem clínicas, existem profissionais que usam, sim, e alguns têm um pouco mais de experiência do que outros, mas, de uma maneira global, não se considera como uma estratégia, nem essa, nem nenhuma das anteriormente citadas, como uma estratégia que resolve o problema da baixa resposta. Então, como é que a gente consegue? Vamos procurar estratégias, então. Como é que eu consigo um melhor resultado se eu não posso conseguir mais óvulos? Se tudo o que a Ashley está dizendo para a gente, e os estudos e os meta-análises dizem para a gente, que a gente não consegue mais óvulos, eu quero melhorar meu resultado com os mesmos óvulos. Existe alguma forma de conseguir isso? Tem 2 estratégias principais, que seriam 2 filosofias, né, que a gente poderia procurar melhorar o resultado para pacientes de baixa resposta sem conseguir mais óvulos. Uma é conseguir mais óvulos com mais tratamentos. Parece óbvio, parece até um pouco ridículo falar dessa forma, mas faz sentido. Se eu preciso de uma média de 8 óvulos para ter um embrião de alta qualidade e um recém-nascido vivo naquela paciente que tem 40 anos, e eu só vou conseguir 3 óvulos porque ela tem uma baixa resposta, eu tenho que fazer mais de uma vez o tratamento. E tem que fazer mais de uma vez, isso tem que ter assumido que vai dar mais trabalho para a gente porque a gente tem menos óvulos. E a outra é, já que eu vou ter menos óvulos, então não preciso me esforçar tanto com tanta medicação, com tanta potência. Eu vou conseguir a mesma quantidade de óvulos, mas dar menos tratamento. Menos é mais. Nesse caso, eu vou conseguir resultados tão bons quanto, sem sobrecarregar essa paciente com tanta gonadotrofina, e para isso está o clomifeno, os protocolos de estimulação mais suave, mais profundamente dessas 2. A primeira delas vem que é razoável pensar que uma estratégia vai fazer o milagre da multiplicação dos óvulos. Não existe milagre. Então, a gente tem que apelar para a matemática. E a matemática diz para a gente que se eu vou ter óvulos de 1 em 1 para chegar a 10, eu preciso estimular vezes.
Se eu tenho um óvulo de 2 em 2, para chegar a 10, eu preciso estimular 5 vezes, e daí por diante. É a tabela de matemática que eu costumo compartilhar com meus filhos e que a gente estuda, e que está mostrando para a gente que quanto menos óvulos, mais trabalho eu vou ter para conseguir uma quantidade de óvulos média para dar àquele bebê que a gente procura. Claro que ninguém é uma tabela, existe a individualidade de cada um, mas de forma geral, quantos mais óvulos, mais fácil. Bom, para isso surgiu a ideia de acumular óvulos, juntamente com o advento da vitrificação de óvulos, que foi mais ou menos em 2008. Em 2008 já foi quando começamos a dominar, a vitrificar um óvulo e descongelar com boa qualidade. Antes disso, já se fazia de forma experimental, mas mais da metade não sobrevivia. E foi em 2008 que começou a fazer com mais tranquilidade, melhores resultados, e se proporcionou a possibilidade de congelar aqueles poucos óvulos para juntar com aqueles outros poucos e, no final, fazer uma fecundação in vitro com uma quantidade razoável de óvulos. Essa foi uma das primeiras publicações que a gente fez, a Ana Cobo, daqui do IVE, que foi uma das primeiras a vitrificar, e desenhamos um estudo comparando pacientes que fizeram fecundações in vitro da maneira convencional, faço in vitro, se não funciona, faço outro, se não funciona, faço outro. Todas baixas respondedoras, de acordo com os critérios de Bolonha, que é o que a gente tinha naquela época. E, por outro lado, a gente usou pacientes que foi acumulando óvulos. Então, a gente retirou uma pequena quantidade de óvulos, não foi feita a fecundação, eles foram congelados, vitrificados, e se acumulou durante 2 ou 3 tratamentos para conseguir finalmente fazer a FIV com a quantidade maior de óvulos. O que a gente encontrou com esses resultados? Que a taxa de o cancelamento foi muito menor nas pacientes que acumularam óvulos. Claro, quando ela só chegou a fazer uma FIV quando tinha mais óvulos já, e a chance de que ficasse sem transferência era muito menor. Deixou de 34%, baixou para apenas 9%, bem significativo nesse aspecto. E, além disso, a gente encontrou que a taxa de recém-nascido vivo foi maior para aquela que acumulou, comparado com quem fez separadamente. E isso poderia não fazer sentido se a gente olhar só esse gráfico. Poxa, como é que faz sentido que acumulando os óvulos é melhor do que fazer de forma separada? No final das contas, quem fez 3 vezes, fez 3 vezes. Tem que ter a mesma probabilidade de engravidar do que quem fez acumulando ou quem fez por separado. O que acontece é que nem todo mundo chegou a fazer 3 vezes quando fez de forma separada. Esse gráfico a gente pode observar bem que as pacientes que fizeram o tratamento de forma individual, independente de como todo mundo faz, foi se desestimulando e deixando de fazer o próximo. Foram quase 400 que fizeram o primeiro tratamento, apenas 70 fizeram o segundo, apenas 12 o terceiro e apenas 2 o quarto tratamento. A gente teve uma taxa de perda, de dropout enorme, porque a paciente se vê desestimulada quando vê aquele resultado e não faz o novo tratamento, ou abandona o tratamento em si, ou começa a fazer a ovodoação, que aqui é muito comum para a gente. Então, o que acontece com o grupo que foi congelando óvulos 3 vezes seguidas, sem nem sequer fazer nenhuma FIV? Elas aguentaram até a terceira estimulação, sem se desestimular mentalmente, sem perder a vontade de fazer o resto, porque não tiveram decepções do caminho. E elas afrontaram a FIV já com o triplo de óvulos que qualquer pessoa faria de uma maneira individual. Então, essa seria a vantagem de fazer um egg banking, de fazer uma acumulação de óvulos para fazer, no final das contas, a fecundação in vitro. Graças a Deus, hoje dominamos a técnica de vitrificação o suficiente para poder oferecer isso para nossas pacientes. Bom, outras coisas que são importantes também é não perder tempo. Poxa, se eu tenho que fazer 3 estimulações, eu preciso demorar mais tempo do que quem tem que fazer só uma. E o tempo costuma ser algo muito precioso para as pacientes de baixa resposta, porque costumam ser justo aquelas que têm mais idade. Então, como é que a gente faz para não perder tempo? Adicionalmente a fazer uma acumulação, se inventaram mais recentemente estratégias para que no mesmo ciclo menstrual consigamos 2 vezes tirar os óvulos, que é o famoso dual stim. Essa foi a publicação que levou
digamos, a fama ou do Duostin. Antes realmente dessa publicação, já se fazia uma estimulação dupla na China, que é o que a gente batizou como protocolo Xangai, mas se consagrou, talvez, nas mãos do Filippo Baldi, que foi quem publicou a estratégia do Duostin. Na verdade, quando eu falo do Duostin aqui, eu falo qualquer estratégia de estimulação dupla em fase folicular e fase lútea também, tá? Não tem que ser exatamente esse protocolo. O que eles mostraram foi que a qualidade dos embriões e a quantidade de óvulos conseguidos nas duas fases de estimulação são totalmente compatíveis. Na verdade, se você olhar a coluna do meio, que mostra a qualidade dos blastos euploides encontrados na estimulação de fase lútea, ela é incluso superior que esta fase folicular. Ou seja, surpreendentemente, foi um pouquinho superior, não foi significativa essa diferença, mas foi um pouquinho superior à capacidade de conseguir blastocistos euploides na fase lútea. O que fica claro é que a terceira coluna mostra a soma dos dois, e a soma dos dois é bem melhor do que as duas isoladas. Chega a 70% de encontrar um blasto euploide em pacientes de baixa resposta, de baixa reserva, e que individualmente aquelas estimulações podia chegar a um 42, a um 53, mas chega a 70%, que é uma taxa melhor do que o que se espera para baixas respondedoras. Por quê? Porque se duplicou as chances de conseguir um embrião, porque a gente teve 2 vezes 2 óvulos, 2 punções ovarianas, no mesmo ciclo menstrual, ganhando tempo e sem perder oportunidades, sem perder chances. Não é que a segunda estimulação seria pior do que a primeira. Eles também mostram mais detalhes nessa subanálise posterior do mesmo grupo, onde eles mostram também vantagens e desvantagens desse processo. Uma das desvantagens sutis que eles mostram, que são significativas, é que o tempo para fazer a estimulação na fase lútea é um pouco maior. Varia em 1 dia de média. Na nossa experiência, varia até um pouco mais. Aqui nas nossas mãos, isso costuma demorar 2 dias a mais para fazer a estimulação na fase lútea comparada com a estimulação de fase folicular. Então, o paciente tem que saber que a segunda fase é começar tudo de novo, uma estimulação nova, embora esteja na fase lútea. Não existe aquela lenda urbana que a gente escuta dos pacientes, meu corpo está hormonado, vamos continuar que agora vai ser rápido. Não, vai ser começar de novo e até um pouco mais lento. E o número de gonadotropina utilizada, consequentemente, ela é maior também. Mas não são só desvantagens, não. A vantagem é que costuma conseguir um óvulo a mais na estimulação de fase lútea. Insisto, de forma geral, na experiência desse grupo, na nossa experiência aqui, é bem equivalente. A gente não encontrou um óvulo a mais na lútea, não, a gente conseguiu mais ou menos a mesma quantidade. Mas o bom é que não é inferior, é a mesma quantidade. Mais tarde, eles publicam outros subanálises também, com subanálises, explicando mais detalhes discretos do que a gente já sabia, das vantagens que a gente já sabia, e uma das fraquezas é que não dá para fazer uma transferência em fresco, porque a segunda estimulação é em fase lútea e obriga a gente a fazer um freeze-all, uma transferência mais tarde, e nos casos que não for de PGT, quando a PGT já fica automaticamente claro que vai fazer isso. E a segunda filosofia, que diz que menos é mais, pensa em minimizar o tratamento para conseguir a mesma recompensa. A ideia que vem por trás disso é por que complicar a estimulação com mais medicação, com mais aquilo, com mais caro, com mais dose, com mais dias, se no final das contas chegaremos ao mesmo resultado. Isso se aplica principalmente para pacientes de baixa reserva, tipo critério de Bolonha, que são aquelas pacientes que vão ter 1, 2 ou 3. Dificilmente essa estratégia pode ser aplicada naquela paciente que teria 5, 7 óvulos, porque aí sim vai fazer diferença a gente ser mais incisivo na estimulação. Mas as de baixa resposta de verdade, por critério de Bolonha, isso é bem válido. Então, se idealizou fazer uma estimulação leve para essas pacientes, já que, dando muita ou pouca medicação, conseguiremos a mesma coisa. Inclusive, se a gente quiser extrapolar esse conceito, a gente pode extrapolar o conceito para uma inseminação artificial. Tem pacientes que a gente vai estimular para a inseminação e a gente quer que ela responda com 2 óvulos. E se essa paciente, o teto dela, o top dela for conseguir 2 óvulos, quando chegar para uma FIV, ela vai conseguir os mesmos 2 óvulos, só que a gente vai estimular com um triplo de medicação. Faz sentido?
Porque a gente não continua estimulando com a pouca medicação que a gente estimulava quando era uma inseminação. Então, vem daí essa ideia da estimulação suave. E uma das publicações mais recentes, e no caso uma meta-análise, que é mais completa, abrange tudo que foi feito com mais, é essa última no RBM Online, que mostra, bom, como todo bom meta-análise, uma intro, mostrando que não há, fazendo uma estimulação convencional, mais agressiva, comparando com fazer uma estimulação mais leve, a mild stimulation, para pacientes com baixa resposta. Não vai ser melhor, logicamente, não tem como ser melhor estimulando com pouca dose, mas é tão bom quanto estimular de forma agressiva e vamos usar menos medicação e talvez menos dias também. E para acabar de exemplificar, pacientes com uma baixa resposta extrema, que seria extrema? Poxa, 1, 2 ou 3 óvulos para mim já é bastante extremo, mas dentro desse grupo de baixa resposta, vamos colocar aquelas que só tem um, que já estimulou de várias formas e sempre o resultado final melhor foi um óvulo. Vale a pena fazer um ciclo natural? Vale a pena fazer um ciclo natural modificado nessas pacientes com extrema baixa resposta, onde eu vou conseguir um óvulo, aconteça o que aconteça? Sim. E tem publicações que avalam esse tipo de estratégia como essa última do Dracopoulos, onde a gente vê que para pacientes que a gente só esperava ter um ovocito, estimular de forma convencional ou fazer um ciclo natural modificado, tem a mesma chance de gravidez, que é baixíssima, 3, 4%. Já aquelas pacientes que vão ter mais de 2, não. Se vai ter mais de 2, já não vale a pena natural, porque o natural vai ser só um. E se a gente fizer um mild stimulation, a gente pode conseguir 2 ou 3. Mas naquelas de extrema baixa resposta, um ciclo natural teria o seu lugar, ou natural modificado que acaba assegurando a gente que a gente não vai perder aquele óvulo no meio do caminho. A gente vai usar um antagonista, a gente vai usar uma estimulação leve no final do recrutamento para poder garantir que ele vai ficar com a gente, que ele não vai ser perdido no meio do caminho. Para fechar essa parte de baixa resposta, só deixar no ar que existem novas perspectivas. Ainda em fase de estudo, em fase experimental, mas estamos investindo muito forte em terapias com células-tronco, por exemplo, para poder rejuvenescer os ovários, para poder... Eu nem gosto desse termo, na verdade. Deixa eu reformular minha frase, para poder reativar, para tentar fazer o que sempre se tentou fazer, que é a tal da neofoliculogênese, tentar criar novos folículos da onde não tinha mais. E a gente existem publicações que mostram isso, algumas delas do nosso grupo, que eu destacaria essa daqui, da qual eu participei, e foi junto tanto a Fundação do IVE, o IVE de Valência, e o Hospital La Fé, que é o hospital público maior daqui de Valência, que para fazer a parte de células-tronco, a gente não tem tecnologia para fazer a férise e criar células-tronco, não tinha na época, agora já tem, e quem fazia na época era o Hospital La Fé. E o que esse estudo mostrou para a gente é que depois de infundir os ovários com células-tronco, a gente conseguiu reativar alguns desses ovários, não todos, mas que pacientes com uma falência ovariana já declarada, conseguimos melhorar e conseguimos que o número de folículos antrais melhorasse e as custas do ovário que foi infundido, ou seja, não foi uma coisa que, foi sorte, aumentou porque aumentou. Não, aumentou naquele ovário e no ovário de controle não aumentou. E agora mudando radicalmente a abordagem para as pacientes que são altas respondedoras. É um outro grupo, é uma outra história, é uma outra abordagem diferente e tem que ser visto de forma diferente, também desafiador de alguma forma, mas tem que olhar de outra forma para elas. O mais importante é a gente identificar de forma prática quem vai ser alta respondedora. E hoje em dia, com a antimuderiana, é bem fácil de fazer isso. Além do que, quando a gente faz aquele ovário bem carregado de folículos, já dá para ter uma ideia também. Então, vamos tentar definir... Acho que travou, né? Travou, Cris. Alô? Doutor Fábio, está travando. O senhor pode voltar esse slide, por gentileza? Claro que sim. Claro que sim. Obrigada. Então, correto. Então, seria identificar a diferença entre uma paciente que tem uma alta resposta e uma paciente que tem uma síndrome de hiperestimulação, que é uma consequência mais além do que é a hiperresposta, que muitas vezes procuramos uma hiperresposta, mas não procuramos a consequência que é a hiperestimulação. A classificação
Existem várias classificações, mas se a gente for ao pé da letra, uma paciente que teve apenas aquele mal-estar, aquele inchaço, aqueles sintomas leves e desconfortáveis de uma estimulação ovariana normal, já é uma forma leve da hiperestimulação. Costumamos dar atenção para as formas mais moderadas ou severas, que são as que requerem um contato já hospitalário para o paciente. A fisiopatologia da hiperestimulação, da síndrome de hiperestimulação, ele começa, a gente já descobriu desde 2010, 2011, que é com o HCG. Então, ele que vai deflagrar, na imensa maioria dos casos, aquele problema de permeabilidade vascular, principalmente pelo VEGF, que é quem vai mediar todo esse processo de que escape o líquido e que a paciente comece a ter ascite ou até coisas mais graves como a nasarca. E a gente descobriu com isso que, desculpa, deixa eu ver se eu consigo voltar, que usando o trigger com o GNRH, se pode evitar o contato com o HCG e evitamos, portanto, a hiperestimulação, a estimulação. Nos tempos mais modernos, a gente fazendo isso com um freeze-all, com as técnicas que temos hoje de congelar, evitamos completamente a síndrome de hiperestimulação ovariana. A primeira vez que eu falei sobre isso, em 2011, no Congresso Brasileiro, no Costão do Santinho, eu tive que dar essa aula e o que eu de forma completa, esse protocolo ele é eficaz, ele é seguro e que é o último protocolo definitivo para evitar síndrome de hiperestimulação. E parecia com aquilo que nos anos que viriam pela frente, a gente teria 0% de síndrome de hiperestimulação. E não foi bem isso que aconteceu. Reduziu muito, sem nenhuma dúvida, reduziu bastante. Mas não acabou. Então, a gente toma como referência essa obrigação do Matheus Roque, eu sempre tento citar conterrâneos para a gente ver o orgulhoso que a gente é das nossas publicações. E a gente tem que, não tem nada a ver o que era o motivo do estudo, mas esse estudo mostrava que fazer um freeze-all favorecia, evitaria ter a hiperestimulação comparada com transferências em fresco, só que ele é superior a fazer em fresco, porém continua existindo hiperestimulação mesmo nas pacientes que fizeram freeze-all. A estratégia de evitar a hiperestimulação, a síndrome de hiperestimulação com o trigger, com o agonista e com o freeze-all, ela reduz bastante, confirmado por essa publicação, só que ela não extingue por completo a síndrome de hiperestimulação. A gente tem que ter cuidado sempre com as respostas mais fortes. Então, isso é o que foi diminuindo depois daquele ano de 2010, que foi inventada essa proposta, foi diminuindo bastante, mas é interessante isso, ver que está subnotificado os casos de hiperestimulação. Essa quantidade de casos nas barras azuis são os casos de síndrome de hiperestimulação que as clínicas de reprodução naquele ano foram, digamos, registrados pelas clínicas. E o que a gente vê nas linhas laranjas foram as pacientes que entraram nos hospitais com o diagnóstico de síndrome de hiperestimulação. Olha só que discrepância. Então, provavelmente, as clínicas de fertilidade estão diminuindo o impacto das suas hiperestimulações e estão acontecendo ainda casos de hiperestimulação, mas a gente não vê como tal e não quer assumir, talvez, que continua existindo, de vez em quando, pacientes que passam por isso. Então, provavelmente a explicação disso, é o que eu acabei de falar, não se considera os casos leves, só se considera os casos gravíssimos com pacientes que ficaram internados fazendo paracentese. E, na verdade, também interessa evitar os casos moderados e leves. Então, a gente tem que procurar entender se o que importa para a gente realmente é apenas evitar complicações críticas ou melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Dentro da minha pesquisa sobre síndrome de hiperestimulação, eu encontrei essa frase logo na entrada de uma das publicações, que é a frase de um filósofo inglês, William Osler, que dizia que o bom médico, ele trata a doença, mas o médico excelente, ele trata a paciente que tem a doença. Parece uma bobagem filosófica, mas o que vem dizer essa frase no contexto da hiperestimulação ovariana é que eu não quero apenas ter um registro de que eu não tive
hiperestimulação severa esse ano na minha clínica. Eu quero que minhas pacientes não sofram as consequências da hiperestimulação moderada e leve, tampouco. Tá? Então, a diferença principal é essa. Bom, eu posso evitar que a paciente tenha o diagnóstico de hiperestimulação, que tenha aquela CIT que obrigue a fazer uma paracentese e que fique internada no hospital. Mas, por outro lado, a gente acaba também evitando, se a gente evita a hiperresposta, que a paciente tenha dor, inchaço, que tenha que esperar para colocar o embrião mais tarde e que tenha que tomar bastante remédio. Que remédio? Agonista da dopamina para evitar hiperestimulação, medicação para dor, antagonistas, tudo que seja para baixar aqueles níveis hormonais e mais tarde para tomar medicação para receber o embrião também. Então, é muito mais medicação que a paciente recebe quando faz um ciclo segmentado. Se tem uma ideia geral de que quanto mais óvulos, mais oportunidades e quanto mais melhor. Quanto mais melhor é uma frase, é uma tendência que faz sentido para uma série de contextos, mas talvez comparar quanto mais melhor com embriões humanos. Então, até que ponto a gente não vai considerar um excesso? Até quando a gente vai querer mais e mais e mais e mais óvulos para mulheres que podem dar mais e mais óvulos? Então, existem casos que a gente precisa realmente ter muitos. Uma paciente quer fazer um PGT, não vou colocar um PGTA não, vou colocar um PGTM, ou um PGT-SR, que a paciente tem uma translocação, e que 80%, 75% daqueles embriões vão ser anormais. Nesse caso, não tem para onde correr. Se eu posso hiperestimular ela e conseguir 20, 30 óvulos, eu vou querer. Embora não seja o mais saudável para ela, ela precisa. Se a gente tiver uma qualidade deficiente daqueles gametos, a gente tem óvulos de má qualidade por ciclos prévios, o sêmen criptozoospermico que não fecunda nem a metade daqueles óvulos. Então, existem casos isolados onde sim, precisamos extrapolar e simular com mais violência. Mas para a imensa maioria, não. Essa é aquela clássica, aquele gráfico clássico de Sunkara e depois modificado por Polisus, onde a gente vê que o número de óvulos se correlaciona com a taxa de recém-nascido vivo até um certo ponto e depois começa até cair. Na época da esquerda, onde se fazia transferência em fresco sempre. Com a transferência em um ciclo diferido e olhando taxa de recém-nascido vivo acumulada, esse gráfico parece que só vai subir para sempre e que não chega a ter um final jamais. Outros estudos, assim, a taxa de recém-nascido vivo acumulada, ela pode ser interpretada de várias formas. É claro que ter um embrião de boa qualidade ou ter 3, todos nós vamos concordar de que ter 3 embriões é muito melhor, porque eu vou ter mais de uma oportunidade de conseguir a gravidez. E mesmo que eu consiga, eu tenho mais para o futuro para ter outro filho. Porém, ter mais de 10 embriões provavelmente vai ser desnecessário para que se tenha uma família inteira, não falo nem só um primeiro bebê. Então, sim que poderia ser considerado um excesso a partir de um certo ponto. Dentro da curva de Gauss que a gente procura, existe sempre uma resposta que se poderia considerar como ótima ou excessiva ou muito reduzida. Não é fácil colocar esses números, mas alguns estudos tentaram. Esse estudo, por exemplo, fala de pacientes com ovários policísticos, logicamente altas respondedoras, e eles encontraram que não aumentou de forma significativa a taxa acumulada de recém-nascido vivo, com mais de 10 óvulos. Olha só, apenas 10. Alguns estudos falam de 15, outros falam de 10, outros falam de 18, mas vamos pensar em que 15 óvulos, mais ou menos, a partir disso, não se aumentariam as taxas de recém-nascido vivo, mas gerariam uma série de embriões sobrantes que talvez fossem utilizados ou não. E uma paciente que poderia ter sido uma resposta normal com uma transferência em fresco, que a gente se vê obrigado a congelar os embriões e fazer o ciclo segmentado, porque ela teve uma hiperresposta que escapou das nossas mãos, a gente estaria gerando para ela dor, espera, medicação, congelar os embriões e os custos que isso vai gerar, ou para a paciente ou para a clínica, dependendo se a gente repassa os custos para a paciente ou não. E ainda existe um dilema ético de que ter muitos embriões sobrantes que não vão ser usados, isso vai ser um problema ou não, isso depende. Hoje não, desculpa, ontem mesmo eu dei alta para uma paciente grávida com 33 anos, com 10 embriões congelados. Realmente
gostaria que fosse diferente essa realidade, porque ela nunca vai usar aqueles 10 blastocistos, todos são de boa qualidade, tirando os 2 últimos, e que se ela engravidou com o primeiro, ela nem sabe se vai ter o segundo filho. E para alguns países isso pode representar um problema, inclusive legal, não só ético, não só filosófico, mas também legal em algumas realidades. Então a gente tem que ter um cuidado com esse excesso na hora da estimulação também por isso. E para finalizar já, esse estudo ele mostra para a gente que uma paciente tem uma chance maior de ter um recém-nascido vivo e de tudo dar certo quando a gente faz um freeze-all para pacientes com alta resposta, porém não para pacientes de normal resposta. Isso é para a gente tentar transformar nossa paciente de alta resposta em normal resposta. Olha, esse conceito, ele foi, até brinquei no começo da baixa respondedora, de que é impossível, não tem o que se fazer, não tem como transformar uma baixa respondedora, uma baixa reserva, em uma resposta normal. Porém, aqui, sim, totalmente tem como transformar uma alta respondedora em normal. Apenas tem que moderar a dose para evitar o excesso e trazer ela para o normal. Então, temos como manipular essa paciente e modificar completamente o resultado com a nossa prática. Então, é uma paciente mais sensível ao que a gente pode fazer por ela, as pacientes de alta resposta. A gente pode evitar uma série de complicações e o excesso de embriões formados. Várias formas foram tentadas para poder ajustar a dose de qualquer paciente, incluindo as altas respostas, desde os dosogramas de Lamarca, em 2012, a versão mais sofisticada dos mesmos, e até recentemente o advento da folitropina delta, que foi criada dentro de um algoritmo de dose, onde você pode escolher não, ao contrário, onde você vai encontrar a dose ideal baseado no hormônio antimülleriano dela e do peso corporal. E com isso você consegue doses feitas para conseguir uma resposta óptima, que seria entre 12 e 15 óvulos, segundo esse algoritmo. Se o nosso objetivo é diferente, temos que ajustar, mas se procuramos ter entre 8 e 14 óvulos, seria ideal usar esse algoritmo para escolher a dose, especialmente convidativo para pacientes de alta resposta. No estudo fase 3, no qual eu tive também a oportunidade de participar, a gente viu que tivemos a metade de eventos relacionados com a hiperestimulação. Hiperestimulação no hospital não tivemos nenhuma, tá? Mas a gente considera aqui ter modificado a estratégia de transferir em fresco para fazer um freeze-all, já considera um evento vinculado a uma hiperestimulação. E isso aconteceu a metade das vezes que aconteceu com a estimulação clássica, utilizando apenas 150 unidades de FSH de começo. Ou seja, foi melhor controlado com o algoritmo. Então, só para poder finalizar, a gente pode sim, cortando os excessos da estimulação ovariana, reduzir síndrome de hiperestimulação ovariana, reduzir a medicação utilizada, reduzir o tempo para poder engravidar, já que não vai ter que segmentar o ciclo, reduzir os custos de congelar e descongelar depois aqueles embriões, não congelar por congelar, congelar apenas os embriões sobrantes e reduzir o excesso de embriões que a gente vai gerar e que provavelmente não se utilize no caso de mais de 10 embriões. Mantendo sempre os excelentes resultados clínicos, sem perder resultados, mas eliminar apenas o excesso. E obrigado, foi um pouquinho mais longo do que eu tinha imaginado, foram 40 minutos quase de exposição, eu pensei em fazer em 30, mas é porque o assunto realmente era longo e dava margem para tudo isso. Oi, Fábio, foi ótimo, muito obrigado. É bom que você consegue associar toda a tua experiência clínica do IVE, né? Bastante tempo que você está por aí, um dos maiores serviços do mundo, se não o maior, com tudo que a gente pode ver na prática. Então, muito obrigado pela apresentação. Eu vou começar com alguns questionamentos, depois vou abrir para todo mundo. Fábio, a primeira dúvida que seguramente a gente tem é a definição da baixa resposta, isso é, utilizando o hormônio antimileriano ou o folículo antral. Você, se tivesse que escolher entre um e outro, o que você faria? Porque realmente, em alguns casos, a gente vê que você tem um hormônio antimileriano mais baixinho, bem feito, sei lá, com uma técnica bem feita, com um aparelho bem feito, com critério bem feito, e você vai fazer o estímulo ovulatório um pouco maior do que a gente espera.
E vice-versa também ao contrário. Às vezes você tem um hormônio antimileriano alto e um número de folículos centrais persistentemente baixo. Como que você manipula essa paciente? Você, por exemplo, espera para começar um ciclo baseado no folículo antral, ou você, já baseado somente no hormônio antimileriano, você está autorizado a iniciar esse estímulo? Veja bem, é uma pergunta super inteligente e muito bem colocada. E o que eu tenho que comentar, a primeira parte da pergunta, foram 3 perguntas em uma. A primeira parte da pergunta, qual dos dois é mais confiável? Eu, sem dúvida, se tivesse que escolher um dos dois, é melhor usar os dois juntos, mas se tivesse que escolher um dos dois, escolheria o hormônio antimileriano, porque ele é mais duradouro, ele transmite uma coisa mais além, ele vê os folículos pré-antrais que vão ovular ainda nos próximos 4, 6 meses, em média. Então, ele me dá uma ideia de futuro mais confiável do que quando a gente olha os folículos antrais, que pode ser, nesse ciclo, um pouco melhor do que no próximo, e existe uma variabilidade interciclos, que a gente conhece também. Tá? Por outro lado, a técnica do hormônio antimileriano, a gente vem fazendo antimileriano aqui há pelo menos 8 anos, na casa, e já usamos um kit, usamos o outro, já tem um tempo que usamos automatizado, e ele tende a melhorar. Me lembro que a primeira vez que eu pedi um antimileriano aqui, a paciente faltou me xingar, porque custou 230 euros e demorou um mês para ficar pronto. Hoje em dia, a gente faz na casa, demora 45 minutos para ter o resultado, e o custo para o paciente de 30 euros. Talvez custe menos até para a gente. Então, provavelmente, vai melhorar cada vez mais a certeza, a confiabilidade dos ensaios para fazer antimileriano, e isso vai melhorar. Contar folículos antrais não vai melhorar com o tempo. A gente já tem uma boa qualidade de ecógrafos, não tem como, e sempre vai ter a variação dos observadores e a variação do próprio ovário daquela paciente. Poxa, quem não viu uma paciente de resposta mais reduzida, que começou a estimulação, e a gente, olha, com a menstruação a gente viu lá, tem 2 folículos de um lado e 3 do outro. A gente começa a estimular, aí na primeira foliculometria a gente fala, não, a gente tem aqui 2 mais 2. Mas tinha 5 no começo, cadê aquele 5º? Sumiu? Pode sumir. A gente sabe que pode sumir. Pode sumir porque existem as oleadas foliculares, existe aquela teoria aquela teoria que inspirou uma série de coisas que a gente faz hoje em dia, que os folículos aparecem e desaparecem em momentos diferentes do ciclo, e às vezes a gente começa a estimular e ele não perdura. Então, o antimileriano é mais fidedigno a longo prazo do que isso. Mas, sem dúvida, que aquela observação que foi feita agora também, de que a gente pode observar qual é o melhor ciclo para aquela paciente, sim. Para a paciente que vai ter uma resposta normal, conseguir 11 ou 13 óvulos não faz diferença nenhuma no final das contas para ela. Mas conseguir 1 ou 3 pode fazer uma diferença enorme para paciente de baixa resposta. Então, claro que se a gente teve uma impressão clínica no começo da estimulação, no dia de ver a paciente com a menstruação para começar a estimular, e eu conheço a paciente, conheço sua reserva, conheço o seu horizonte, e acho que ela pode conseguir 2, 3 óvulos, se eu vejo só um folículo antral, eu não começo. A gente tenta investir num ciclo que seja um melhor ciclo. Pode ser que a gente comece a estimular e surja um folículo novo na semana seguinte? Pode, mas aí também tem que contar com a sorte. Então, não tem um manual sobre isso, mas eu acho que sempre tem lugar a experiência clínica do ultrassonografista e a gente observar o ciclo ao começar para poder investir e tentar lutar por ciclos melhores. Tanto é também que no Duostin, às vezes a gente faz ultrassom depois de tirar os óvulos e vê que não ficou nada, ficou 0, não tem nada para poder estimular a fase lútea. Não estimula, não estamos obrigados a fazê-lo sempre. E às vezes o contrário, às vezes eu não tinha nem pensado em fazer um Duostin, mas eu estimulei a paciente, tirei 2 óvulos, e tem mais outros 4 lá, pequenininhos, pedindo para a gente estimular na segunda fase. Então, tudo tem que ser... não dá para substituir a gente por máquinas ainda, porque o raciocínio clínico ainda é primordial para a gente saber o que fazer em cada caso. Mas se fosse ter uma pergunta seca de antimileriana ou folículo antral, antimileriano é mais sólido. Ótimo, obrigado. Outro questionamento, Fábio, você deve conhecer os trabalhos do Gleicher, Norbert Gleicher, daquela teoria do rebound dele, quer dizer, que ele começa o estímulo ovariano, não tem resposta, para algum tempo, dose estradiol, se o estradiol subiu, ele estimula outra vez. O que você acha disso? Eu achei, lógico, ele fala muito bem, né? Ele apresenta muito bem, ele é muito eloquente,
mas não me convenceu muito. Eu queria saber da tua opinião, se você faria isso, por exemplo, começou o estímulo ovulatório, deu 4, 5 dias, não teve resposta, esperou um tempinho, dosou estradiol subiu, você começa o estímulo outra vez. Pois é, isso, veja bem, tem sentido? Tem. Não é original. Isso já existe pelo menos em 2 grupos científicos anteriores, que já foi publicado, não dessa forma, mas muito parecido, com o famoso New Hope. O New Hope, que o protocolo japonês, que não é japonês, é de um japonês que mora em Nova York, enfim. Esse protocolo New Hope, ele preza isso, que já é muito mais antigo do que essa teoria do Gleicher, onde você vai estimular a paciente com doses mais leves, é um mild stimulation, que mistura clomifeno com HMG, e que se a paciente tiver níveis muito altos de FSH e baixos de estradiol, suspende a gonatrofina, mantém só com clomifeno, que é bem de leve, e mais tarde, quando voltarem a estar sensíveis os folículos à estimulação, eu volto a dar estimulação com neutrofina. Uma paciente que tem 35 de FSH, ela já tem FSH suficiente, eu não estou estimulando, ela está se autoestimulando já. Então, isso já existiu antes e a gente ainda faz em uma porção pequena de casos, protocolos New Hope aqui, e usamos essa ideia de não estimular se a paciente está num período refratário da estimulação. É claro que isso, e também na mesma que eu não desenvolvi muito, que não tinha tempo, mas no ciclo natural modificado também é assim. A gente não estimula a paciente, quando ela recruta sozinha aquele folículo, que ele tem 12, 13 milímetros, agora eu começo a investir nele, porque eu sei que ele já foi recrutado e agora ele está mais sensível à gonatrofina. Então, são ideias que não são, que já existem em outros protocolos e que tem mais sentido quanto mais baixa seja a resposta daquela paciente. Pacientes com resposta baixa de Poseidon, grau A, que não, tem 5, 6, não, não é tão baixa. Ela não vai ser beneficiada com a estratégia. Mas quem tem 1, 2 ou 3 óvulos, sim, poderiam ser beneficiadas com a estratégia, sim. Ótimo, obrigado. O Luiz Guilherme está pedindo a palavra, né, Luiz, por uma questão? Parabéns, Fábio. Excelente, como sempre, sua aula. Parabéns, curti muito aí. Eu tenho, na realidade, 2 perguntas. Queria saber sua opinião sobre os níveis de FSH sanguíneo com relação à neoploidia ocitária. Tem uns trabalhos que falam que pode acontecer, outros não. E a segunda pergunta seria sobre um fator detrimental endometrial, ou seja, o hiperestrogenismo, isso piorar a potencial de implantação endometrial. Queria saber sua opinião sobre isso. Muito, muito boas questões. A primeira delas eu ficaria meia hora falando, porque foi a tese doutoral de uma das nossas colegas, vocês devem conhecer a Ana Labarta, que hoje em dia publica muito sobre progesterona e outras coisas, mas a tese dela foi um estudo que demorou 3 anos para fazer, porque foi bem complicado. Vou contar rapidamente, porque é muito bonito. Esse estudo ela fez comparando pacientes de ovodoação, doadoras de óvulos, para poder pegar um grupo bem homogêneo, e comparou estimulando com doses baixas, com doses convencionais e com doses altas. E todas elas, foram 3 grupos, todos esses grupos, sem tirar nem pôr, fizeram anteriormente uma extração de um óvulo em ciclo natural, totalmente natural. Ou seja, os 3 grupos todos têm o natural e estimulação convencional, um pouco menos e um pouco mais. Para depois fazer um ciclo onde foi feito o PGT. Na época, o PGT era com CGH, não era nem com o que era hoje, porque tem tempo já, mas valia para saber a euploidia. E não fez PGT por nada, foi apenas pelo estudo, porque o estudo era para saber se a estimulação ovariana, a ausência de baixa, forte ou muito forte, alteraria a euploidia embrionária e as taxas de gravidez, e não alterou. Alterou a quantidade. Mas não houve, pelo menos nesse estudo nosso e nos outros que se parecem, não alterou a euploidia embrionária com as diferentes doses que utilizou nesse contexto de um estudo clínico em doadoras de óvulos, que talvez seja um grupo menos sensível, mas é o que a gente pôde fazer com um grupo homogêneo. Tá? Então, talvez não seja uma resposta à tua pergunta 100%, mas acreditamos que se a gente precisar estimular um pouquinho mais, pode ser feito porque não vai prejudicar a qualidade dos embriões e nem a euploidia. E a segunda pergunta, desculpa, me perdi agora, você pode repetir, por favor? Com relação a comprometimento endometrial e hiperestrogenismo, pode
piorar o potencial de implantação para pacientes hiperestimulados, com síndrome de hiperestímulo? Sim, isso é um fato, e tem duas vias, 3 vias, diria. O próprio hiperestrogenismo muda, aumenta, diminui, aumenta a contratividade, uma série de coisas. O hiperestrogenismo, durante todo um ciclo, pode provocar uma dissincronia. O endométrio ele amadurece mais rápido do que os embriões. O embrião vai evoluir como tem que evoluir. Tanto é que muitas pessoas pensam que no dia 6 não deve ser transferido, porque o endométrio já passou, mas quando é uma estimulação, normalmente o endométrio vai caminhando um pouco mais rápido do que a evolução dos embriões. E quanto mais estímulo, mais rápido esse endométrio vai caminhar. E a terceira via é a progesterona. Todo folículo que fabrica estradiol fabrica uma bobagemzinha de progesterona, nem que seja pouco. Mas se a gente tem 30, a progesterona vai acabar subindo um pouquinho mais e é deletério também para a implantação. Então, sim, foi demonstrado por 3 diferentes mecanismos que uma paciente com hiperestimulação, além de estar protegendo ela de uma síndrome de hiperestimulação tardia quando engravidar, a gente diminui a chance de gravidez dela e é outro motivo mais, obrigado até pela pergunta, é outro motivo mais para a gente ter cuidado com os extremos de resposta alta e maneirar um pouco com resposta muito, muito forte. Obrigado. Obrigado. Acho que o Luiz tem uma pergunta, né, Luiz? Você quer fazer? Luiz Augusto, você colocou uma pergunta? Abre o tempo. Isso. Tá bom? Bom, Edson, parabéns pela explanação ali. Fábio também. Fábio, queria perguntar o seguinte: quando você faz o gatilho só com o agonista, naquelas pacientes de risco para hiperestimulação, às vezes você dosa o LH 12 horas depois, se depara com o LH baixo, como se a paciente não tivesse feito o gatilho desse LH. E qual que é a conduta que vocês têm nessas pacientes que foram só para o agonista, mas não teve um gatilho adequado do LH espontâneo? Olha, eu posso dizer que só me deparei com um caso desse 2 ou 3 vezes em mais de 10 anos. São pacientes que tiveram, coincidentemente, esses 3 casos que a gente teve, são pacientes que perderam peso de forma muito abrupta e desenvolveram um hipogonadismo hipogonadotrópico secundário. Elas não tinham antes, logicamente, senão a gente não teria pensado em fazer o trigger só com agonista. E o que talvez tivesse que modificar nessa filosofia é fazer esse LH mais tarde. Às 12 horas, talvez seja muito cedo para a gente observar um pico de LH. Nesse momento, talvez ele tenha que se manifestar mais tarde. A gente faz aqui, protocolo da casa, todas as funções que a gente tem em branco, que não saem óvulos, ou que o primeiro ovário não saiu óvulos, a gente para e dosa HCG, quando é desencadeada com o Avidrel, ou LH, quando foi desencadeada com o agonista. E, via de regra, sempre atinge níveis suficientes. Durante uma época, a gente pensou em dobrar a dose, no lugar de 0,2, dar 0,4 para pacientes obesas e tal, mas a gente não tem visto isso acontecer na prática, não. Então, eu não saberia dizer o que eu faria com a paciente que eu pegasse um LH mais baixo antecipadamente, mas não costuma acontecer de não amadurecer, não conseguir o resultado, não. Na verdade, antigamente, antes do dual trigger, a gente fazia o trigger com agonistas para justamente conseguir melhorar o amadurecimento de quem falhava com HCG. Então, na prática, eu não vejo muito isso acontecer, e quando acontece, costuma ser inevitável. Obrigado, Fábio. Aberta a perguntas. Fábio, eu te fazer uma pergunta mais conceitual. Por exemplo, para baixa respondedora no acúmulo de óvulos. Por que acumular óvulo e não embrião? Pelo dropout. Se acumula o óvulo, a paciente... Bom, e pelo custo também. Quando a gente põe a paciente a acumular embriões, ela cai na tentação de dizer, olha, já tem um embrião, vamos colocar. Para que eu vou acumular mais? Vamos colocar logo esse que estou cansada. E quando a paciente não tem nenhum embrião, ela cai na tentação de dizer, não quero mais fazer isso, não. Pelo menos aqui, para a gente, que a gente tem a ovulação muito fácil, elas já pulam logo para o caminho mais direto, que tem todo o direito de fazê-lo. Tá? E os custos são diferentes. Ela paga uma FIV quando acumula embriões. E ela não paga uma FIV quando acumula óvulos, paga apenas o que a gente faz com um pacote menor de punção, de vitrificação, e que costuma ser a metade do custo de uma FIV. Então, elas pensam na cabeça delas de que pode fazer o dobro acumulando óvulos
do que acumulando embriões. É claro que, ao descongelar esses óvulos, a gente tem uma chance de perder algum deles, tá? Então, a técnica não é infalível, nem o melhor laboratório do mundo, nem os discípulos de Ana Cobo vão conseguir 100% de sobrevivência dos óvulos. Mas, poxa, 7% costuma descongelar mal e é razoável, chegando, explicando a paciente direitinho o que pode acontecer e, por bom senso, que eu não sei se isso é verdade, não tem como estudar isso, mas por bom senso, pelo menos é o que a gente explica para os pacientes, que aqueles, sei lá, 10% de óvulos que não sobreviveram são justamente os que não estavam bem, igual o que acontece com os embriões. Quando o embrião descongela ruim, não costuma ser o melhor da corte. Ok. E uma outra pergunta é mais do teu serviço. Aqui a gente tem um pouco de dificuldade de indicar o diagnóstico genético para implantação por causa do custo, sem dúvida nenhuma, né? Qual que é a tua visão em relação... Eu sei que as discussões estão aí, a Sociedade Europeia colocou um monte de gente para falar. Eu queria saber a tua opinião pessoal sobre o diagnóstico genético para implantação para as aneuploidias, tirando as monogênicas, tirando todas, para as aneuploidias. Como é que qual é a tua impressão pessoal? Conta para a gente. Olha, durante muito tempo eu era muito extremo em sim, sempre tem que fazer o PGT. Sempre acima de 38 anos, desculpa, tá? Uma idade, por que 38 anos? Pelo menos no nosso serviço, é quando a euploidia e a aneuploidia se encontram. 50% de aneuploides com 38 anos são nossos dados internos. Então, eu sempre fui muito taxativo de que tem que fazer. Ultimamente, eu tenho visto casos de pacientes que estão com 39 anos, 40 anos, 38 anos fechado e que tiveram só um embrião. E que, poxa, vão transferir esse um embrião em vez de, já que eu não vou fazer uma seleção, já que eu não vou melhorar meu time to pregnancy, não vou melhorar nada disso, a gente pode fazer aquilo. Tudo depende da história da paciente também. Uma paciente que já teve 2 ou 3 abortos, eu vou biopsiar sempre, porque eu quero evitar aborto mais do que conseguir a gravidez. Uma paciente que teve uma interrupção por Down, não tem como não biopsiar. E uma paciente que nunca engravidou, simplesmente está fazendo aquele tratamento, a primeira vez, uma baixa resposta, só tem um para poder transferir. Poxa, transferir e evitar a parafernália de fazer a biópsia, o frisol, o custo, a espera e tudo isso. Quando são 2, 3, 4, aí sim vale a pena fazer a biópsia, porque nos casos onde estava indicado fazer a biópsia, provavelmente a metade ou mais vão estar aneuploides. Então, vale a pena já de entrada, só para poder filtrar quais é o que vão colocar ou não. E também vale a pena fazer naqueles casos para fazer o contrário também, para, digamos, convencer a paciente de que acabou. Então, a paciente já fez vários tratamentos, não engravida, não enxerga que tem que parar e que tem que fazer uma doação, outra coisa, a gente faz a biópsia para mostrar para ele, olha, deu aneuploidia de 4 cromossomas, está aqui o que você queria, uma prova cabal que me dissesse que pare. Tá? Então, assim, tem várias indicações, algumas positivas, algumas não negativas, mas, digamos, para provar o contrário, para paciente também. E acima de 40, eu já penso que sim, 41 ou mais, eu já penso que a gente tem que ser mais incisivo, porque começa a aumentar muito a aneuploidia. E o que gera isso, gera uma coisa que eu, particularmente, já sou eu já, não falo pelo IVE, falo de mim, eu sofro muito com todos os exames que se fazem por falha de implantação e por aborto, que são muitos. E se a gente for fazer todos eles, vai causar mais dano, mais problemas e até poderia chegar a causar até um custo semelhante do que ter feito biópsia antes e não ter colocado tantos embriões para falhar. Se a gente contar o que pode custar fazer testes de transcriptômica endometrial, esteroscopia diagnóstica, exames de perfil imunológico, se a gente for contar o que custa tudo isso de tempo, dedicação dos pacientes e dinheiro também, talvez pudesse se igualar a um programa não muito caro de PGT. Então, para mais de 40 anos, eu acho que a gente tem que ser muito mais pró-PGT e 38 a 40 individualizar os casos. Muito bem respondido. Muito obrigado. Fernanda. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Edson, sobre o rebound que você falou, na verdade, eu acho que a gente já faz um pouco meio que intuitivamente, né? Não necessariamente seguindo o protocolo do Gleicher, mas
Às vezes, aquela paciente que a gente suspendeu o estímulo porque ela não está respondendo, e aí você continua controlando o ciclo natural, você vê que apareceu o folículo e retoma o estímulo. Eu acho que a gente acaba já fazendo isso um pouco na prática. E aí, Fábio, eu queria fazer 2 perguntas para você. Aqui no Brasil, a gente costuma usar como dose máxima para essas pacientes baixa respondedoras 300 unidades. Tem lugar nos Estados Unidos que eles usam mais, né? Eu não sei qual é a experiência de vocês aí, se vocês veem alguma vantagem em usar 450 ou mais do que isso. Não para aquelas pacientes que vão responder com 1, 2, 3 folículos, mas aquelas que têm uma chance um pouquinho maior de talvez uns 5 folículos, né? Se há alguma vantagem. Para uma paciente de resposta subóptima, com um índice de massa corporal superior à média, aqui costumamos chegar a 3,75. Mas estou explicando o que a gente faz, tá? Não tem um estudo que mostre o porquê. Mas 300 sempre foi a nossa máxima, sempre foi 300, e naqueles casos selecionados, que não é muito baixa, que não vai para lugar nenhum, que a gente faz um mild simulation, na maioria, a gente faz, posso chegar a 5, 6, 7, tem sobrepeso, aumentamos 75 a mais. Mas mais do que isso, não lembro jamais de ter visto por aqui. E são casos selecionados. Obrigada. Fábio, em relação ao Recovelli, a folitropina delta, qual que é a tua experiência? Isso é, você segue estritamente o algoritmo? Porque a gente tem algumas dificuldades aqui, como a Fernanda colocou, da gente fazer o hormônio antimileriano pelo Elexis, né, que era a primeira preconização, agora está mudando um pouquinho, então tem outros aparelhos, mas, por exemplo, eu, na minha prática clínica, eu não sigo o algoritmo. Eu uso normalmente doses iniciais maiores para essas pacientes, que já tem trabalhos aí que falam que sim, que falam que não. Qual que é a tua experiência com o Recovelli? Eu tenho que mostrar um disclaimer maior do que a minha tela, porque eu sou speaker oficial da Ferring e falo do Recovelli, mas a minha experiência eu uso no dia a dia. Eu uso no dia a dia o Recovelli e tenho usado em protocolo combinado cada vez mais, porque minha paciente tem resposta baixa, minha paciente tem uma idade avançada, estão me chamando já, tem resposta baixa, tem uma necessidade de atividade LH. Então, eu costumo combinar bastante com o Menopur, tá? A minha paciente de alta resposta, eu sou religioso em seguir o algoritmo, porque eu nunca tive complicações com respostas muito altas, nem hiperestimulações, nem nada, e tenho muitos bons resultados com essas pacientes. Contado nos dedos das mãos, às vezes que a dose foi baixa demais e saíram pouquinhos, o que pode acontecer com qualquer um. Mas, para alta resposta, não existe protocolo igual. Eu já falo, assim, tranquilamente, sem a questão corporativa de estar trabalhando com a medicação, de ter participado do estudo de fase 2, fase 3, enfim. Usando mesmo para alta resposta e para normal resposta é excelente. Para baixa resposta, aí é outra história. Para baixa resposta, a gente tem que se reinventar, como sempre. Então, para baixa resposta, quando eu quero usar a folitropina delta, porque eu acreditei naquele caso que era importante usar uma folitropina nova, eu costumo associar uma dose importante, 150 a mais de HMG, para poder dar aquele boost que a gente costuma precisar nessa resposta subóptima. Mas para alta, rigorosamente o algoritmo. Eu estou querendo levar agora para a americana, um trabalho que eu fiz aqui, que eu não posso falar porque é um spoiler, depois, quando ficar pronto de verdade, eu falo, que são as minhas primeiras 100 pacientes que engravidaram com a Delta, usando o algoritmo de forma estreita, porque durante o meu primeiro ano de experiência clínica com a Delta, eu usei o algoritmo como se fosse uma norma, porque é o que eu aprendi. Eu participei do ensaio clínico, eu vivi, então eu fui bem by the book. E a gente fica impressionado em saber a dose média que a gente usou naquelas que engravidaram. Se eu pegar o grupo só das que engravidaram, que foi a maioria, e a gente pegar e dizer assim, olha, com que dose ela engravidou? Então, mais ou menos, a média foi entre 80 e 90 unidades de FSH. Agora, quem sabe fator de conversão. Ninguém jamais nem eu, nem ninguém estimularia uma paciente com menos de 100 unidades de FSH para fazer um FIV. E elas estão grávidas com embriões sobrados, congelados para o futuro. Ou seja, na prática, eu não tive coragem de fazer isso conhecendo a dose, mas quando é com o algoritmo, eu me sinto confortável, porque eu sei que tem uma coisa respaldando por trás. Mas não precisa, digamos,
tomar isso como uma coisa para todo mundo. Para alta resposta, sim. É uma mão na roda, ficar tranquilo em relação à potência da estimulação, que não vai ser excessiva. Gente, eu peço desculpas de verdade, eu adoraria estar compartilhando mais tempo com vocês. Agradecemos, Fábio, muito. Foi fantástico, agradeço a você, a Ferri, eu sei que o Rodrigo está por aí, por essa oportunidade. Fábio, você é sempre bem-vindo. Seguramente o nosso congresso em novembro você já está convidado, espero que seja presencial, vai ser no Rio de Janeiro, na Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Espero que seja. Muito obrigado, foi muito útil, muito bacana. Eu passo a palavra para o Rodrigo para terminar aí. Só agradecendo aí, obrigado, viu, Edson e ao Fábio pela excelente aula mais uma vez. Se desse, a gente podia ficar aqui, eu acho que o dia inteiro discutindo, não só pontos relativos à delta-folitropina, mas esse tema todo que talvez seja mais intrigante, como extrair a melhor resposta possível de uma paciente má respondedora. Mas foi uma baita oportunidade a gente se reunir mais uma vez e obrigado mais uma vez, viu, Fábio? Depois a gente trata dos outros assuntos pendentes aí, a gente tem algumas coisas para resolver. Esperamos poder contar contigo em breve aqui, tá bom? Para mim é um prazer voltar a ver vocês todos. E até a próxima, que seja muito breve. Que seja em breve. Obrigado, viu, Edson? Obrigado. Abraço para vocês aí. Valeu. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.